A campainha tocou às 16h47, justo quando o sol começava a se inclinar para o oeste e projetava sombras longas sobre o chão da cozinha. Chloe estava sentada à mesa, com uma xícara de chá pela metade e os olhos fixos em uma conta que ainda não sabia como pagaria. Ela havia aprendido a sobreviver no silêncio, a não esperar nada, nem uma ligação, nem uma visita. Saman, seu filho de 7 anos, estava em seu quarto, provavelmente desenhando dragões ou construindo casas impossíveis com peças de Lego. Era sua maneira de fugir. Assim como a de Chloe, fingir normalidade. A campainha tocou novamente, desta vez mais longa. Chloe piscou. Levantou-se. Caminhou até a porta, mas antes de abrir, olhou pelo olho mágico. Seu estômago se contraiu de repente. Lá estava Elizabeth, sua sogra, com um casaco claro de vison, óculos escuros sobre a cabeça e uma sacola em cada mão. Sorria. Um sorriso de quem acredita estar trazendo boas notícias. Chloé não se moveu. Por um momento. A surpresa se misturou ao medo. Meu Deus, ela não sabe de nada, pensou. Abriu devagar, o corpo rígido. Chloe, exclamou Elizabeth entrando sem esperar convite. Que alegria te ver. Olha como o Saman está grande. Ele está em casa? Está no quarto, respondeu Chloé com a voz tensa. E o Mateu? Perguntou enquanto largava as sacolas. Queria surpreendê-los. Ele não respondia minhas mensagens. Então, decidi vir. Chloe engoliu em seco. Ele não está, respondeu. Saiu, está trabalhando. Num sábado. Elizabeth arqueou uma sobrancelha. Que estranho. Mas tudo bem, vou deixar um bilhete. E com isso dirigiu-se ao cabideiro. Imediatamente algo mudou em sua expressão. Não havia mais o casaco de couro de Mateu, nem suas botas, nem sua mochila. Apenas o casaco de Chloe e a mochila escolar de Saman estavam ali. Elizabeth se virou lentamente. Há quanto tempo ele não está aqui? Chloe apertou os lábios. A mão tremia. O ar estava denso. 3 meses, disse finalmente. Ele saiu uma manhã, disse que precisava de ar, nunca voltou. O silêncio que se seguiu foi longo, espesso como uma névoa invisível. Elizabeth sentou-se no sofá, muito ereta, sem saber onde colocar as mãos. Chloe permanecia de pé, encostada na parede, como se tivesse medo de que a sogra lhe exigisse explicações. E o que você disse ao Saman? Perguntou finalmente Elizabeth. Que o papai estava trabalhando, que estava ocupado, disse Chloe. No começo eu também acreditei. Achei que fosse só por alguns dias. E depois? Depois percebi que ele não voltaria, que tinha me deixado. Completou com a voz embargada. Elizabeth olhou para o chão. Nunca imaginou algo assim. Seu filho Mateu sempre foi uma criança difícil, sim. Mas nunca o imaginou abandonando a família sem uma palavra. Você sabe. Onde ele está? Ele me escreveu um e-mail há um mês. Está em outra cidade. Disse que precisa de tempo. Que está pensando? Elizabeth fechou os olhos. Pensando, repetiu com amargura. Naquela noite, após colocar Saman na cama, Chloe preparou 2 xícaras de chá e foi até a sala. Elizabeth estava sentada em silêncio, olhando uma fotografia antiga de Mateu com o filho pequeno nos braços. A imagem tremia levemente em suas mãos. Aqui está, disse Chloe, entregando-lhe a xícara. Elizabeth aceitou sem dizer nada. Por um longo tempo as duas ficaram caladas, sorvendo o chá e o silêncio. Ele mudou muito, não foi? Disse Elizabeth por fim com a voz embargada. Sim, respondeu Chloe. Mas não da noite para o dia. Eu vi os sinais. Só não quis aceitar. Elizabeth assentiu lentamente. E eu? Começou e parou. Talvez eu tenha feito dele o tipo de homem que ele acabou se tornando. Chloe a olhou surpresa. Ele sempre achou que podia sair e voltar quando quisesse. Que tudo estaria esperando por ele. Talvez porque sempre foi. Assim comigo. Nunca exigi nada, só queria que ele fosse feliz. E agora Elizabeth respirou fundo. Agora quero que ele enfrente as consequências.
Chloe se permitiu um pequeno sorriso amargo. Não pensei que algum dia ouviria isso de você. Elizabeth a encarou. Também não pensei que algum dia ficaria do lado da nora. As duas sorriram com uma tristeza cúmplice. Pela primeira vez desde a chegada de Elizabeth, parecia haver algo parecido com compreensão entre elas. Do andar de cima, o som leve de uma respiração infantil lembrava as duas porque ainda estavam ali. No dia seguinte, o café da manhã foi preparado em silêncio. Elizabeth, acordando antes do sol, cortou frutas, preparou panquecas e esquentou o leite como se estivesse tentando recuperar um tempo que nunca existiu. Chloe, ainda surpresa, apenas agradeceu e serviu Saman. A vovó pode me levar na escola hoje? Perguntou o menino com os olhos brilhantes. Chloe hesitou, mas assentiu. Claro, querido, disse Elizabeth, acariciando-lhe os cabelos. Vai ser um prazer. Enquanto Saman se aprontava, Chloe e Elizabeth lavavam a louça juntas. A convivência improvisada criava pequenos momentos de aproximação e também de tensão. Você já pensou em procurar um advogado? Perguntou Elizabeth, sem rodeios. Chloe parou, com a mão molhada no ar. Já, mas não tenho dinheiro. Nem cabeça para isso agora. Elizabeth assentiu. Eu posso ajudar se você quiser. Não quero que pense que estou te usando. Eu só... Chloe, interrompeu Elizabeth. Eu estou aqui porque preciso lidar com o que o Mateo fez. E com o que eu não fiz. Chloe respirou fundo. Então talvez possamos começar por aí. Lidando. A campainha da escola soou à distância. O dia havia começado, mas o passado ainda sussurrava entre as paredes. O sol já estava alto quando Elizabeth voltou da escola com Saman. A casa parecia menor naquele silêncio que só a ausência de uma pessoa importante saber criar. Chloe estava sentada à mesa, mexendo no celular, distraída. Como foi? Perguntou sem muita animação. Saman soltou um suspiro alegre, tirando os tênis com pressa. A vovó é legal. Ela me contou histórias na van e me trouxe chocolate. Elizabeth sorriu, sentindo o calor do neto, um raio de luz que iluminava a casa ainda carregada de sombras. E você, como está se sentindo? Perguntou Chloe, olhando para Elizabeth. Confusa? Sinto que preciso falar com ele, entender o que o levou a partir assim sem avisar. Mas ao mesmo tempo, tenho medo do que posso ouvir. Chloe assentiu, compreendendo a dor daquela mulher forte que agora enfrentava seus próprios fantasmas. Tem cartas aqui, disse Chloe, pegando uma pasta amarelada da estante. São as mensagens que ele deixou para trás. Elizabeth pegou as cartas com mãos trêmulas. Ali, em palavras rabiscadas, estavam fragmentos de um homem perdido, com medo, buscando uma saída que não encontrava. Enquanto liam, as duas mulheres perceberam que, mesmo ausente, Mateo continuava presente nas vidas delas, como um fantasma que não quer partir. Naquela noite, a casa estava tomada por uma calma inquietante. Elizabeth e Chloe sentaram-se frente a frente, as cartas de Mateo espalhadas entre elas como peças de um quebra-cabeça difícil de montar. Ele fala muito de medo, comentou Elizabeth com a voz baixa. Medo do que esperavam dele, medo do futuro, medo de falhar. Chloe concordou, os olhos marejados. E nós não soubemos enxergar isso, não é? O silêncio entre elas falou mais que as palavras. Durante anos haviam vivido em mundos paralelos, conectados por um homem que parecia cada vez mais distante. Eu sempre quis o melhor para ele, continuou Elizabeth. Mas talvez eu tenha pressionado demais. Queria que ele fosse perfeito. Como sempre sonhei. Eu queria que ele fosse feliz, disse Chloe. Mas ele escolheu partir e deixou a gente aqui. Elizabeth respirou fundo, apertando as mãos. Talvez ele precise da gente agora mais do que nunca. Não como mãe ou esposa, mas como pessoas que ainda se importam. Um pacto silencioso nasceu naquela noite. Entre lágrimas e palavras não ditas, decidiram que não desistiriam de Mateo, nem de si mesmas. Os dias seguintes foram um misto de tensão e esperança. Elizabeth decidiu ficar mais tempo na casa,
oferecendo ajuda a Chloe e buscando uma maneira de reatar o vínculo quebrado com Mateo, mesmo à distância. Você acha que ele vai querer falar conosco? Perguntou Chloe certa manhã, enquanto preparavam o almoço. Eu espero que sim, respondeu Elizabeth olhando pela janela. Às vezes, o tempo e o amor podem abrir até as portas mais trancadas. Elizabeth começou a organizar as finanças da casa, conversando com advogados, procurando entender melhor a situação legal em que se encontravam. Chloe, por sua vez, dedicava-se a Saman, tentando manter a rotina e proteger o menino da dor que rondava os adultos. Numa tarde, enquanto Saman brincava no quintal, Elizabeth e Chloe sentaram-se no sofá para conversar sobre o passado e o futuro. Eu não sei se perdoo o Mateo, confessou Chloe. Perdoar não é esquecer, disse Elizabeth com sabedoria. É aceitar que somos todos humanos, com falhas. As duas mulheres começaram a construir uma nova relação, baseada na empatia e na verdade, reconhecendo suas próprias falhas e buscando força uma na outra. Uma tarde cinzenta, enquanto Elizabeth preparava o jantar, a campainha tocou novamente. Chloe abriu a porta com cautela, e, para surpresa das duas, lá estava Mateo, magro, com olheiras profundas e um olhar cansado. Mateo, Elizabeth murmurou, incapaz de esconder a emoção. Ele entrou lentamente, carregando o peso dos meses de ausência. Eu precisava, começou a voz trêmula, de encontrar um caminho, de entender quem eu sou sem vocês. Chloe o observava, dividida entre o rancor e a esperança. Não foi justo, disse ela, mas estamos aqui, prontas para ouvir. Mateo sentou-se exausto enquanto Saman, curioso, olhava do corredor. Eu sinto muito, disse ele, a voz embargada, e quero tentar consertar o que quebrei. O reencontro não foi fácil, mas foi o primeiro passo para que as feridas começassem a cicatrizar. Nos dias que se seguiram ao reencontro, a casa de Elizabeth, Chloe e Mateo passou por uma transformação lenta, porém significativa. O silêncio pesado foi dando lugar a conversas tímidas, e as paredes que antes guardavam mágoas começaram a ouvir risos e discussões honestas. Mateo, embora ainda inseguro, fez esforço para reconquistar a confiança da família. Escolhia estar presente nas pequenas rotinas, como ajudar Saman a montar os blocos de brinquedo, cozinhar junto com Elizabeth e até mesmo participar das tarefas domésticas que antes ignorava. Chloe, por sua vez, tentou deixar o rancor de lado para que a casa voltasse a ser um lar, não um campo de batalha emocional. Ela e Mateo passaram a conversar mais sobre o futuro, sobre os sonhos que antes compartilham, mas que a ausência do pai havia deixado em suspenso. Elizabeth, sentada no seu lugar habitual da sala, observava a nova dinâmica com um misto de orgulho e cautela, consciente de que a reconstrução era um processo delicado que exigia paciência e perdão. Saman, sentindo a presença do pai mais próxima, começou a sorrir com mais frequência, trazendo luz ao ambiente antes tão carregado. Apesar dos esforços para reconstruir a convivência, sombras do passado insistiam em assombrar a casa. As palavras não ditas, os ressentimentos acumulados, as dúvidas sobre o futuro, tudo isso criava tensões que dificultavam a harmonia. Numa noite chuvosa, uma discussão surgiu entre Mateo e Chloe sobre uma decisão importante que ele tomara sem consultá-la. As emoções se exaltaram e velhas feridas foram abertas. Elizabeth, ouvindo o conflito da sala ao lado, sentiu o peso do papel que lhe cabia naquele momento. Ser mediadora e ponte entre duas pessoas que amava profundamente, mas que às vezes pareciam falar línguas diferentes. Precisamos encarar o que nos machucou, disse ela com firmeza na voz. Só assim poderemos avançar. Convidou os dois para sentarem juntos, e em meio a lágrimas e confissões, começaram a expor seus medos e mágoas. Revelaram sentimentos guardados por anos, reconheceram erros e expressaram desejos sinceros de mudança. Foi uma noite difícil, mas necessária.
Os fantasmas do passado perderam um pouco do poder que tinham, dando espaço para a construção de um novo começo. Nos dias que se seguiram à noite das confissões, a casa ficou marcada por um ar de reflexão profunda. Cada um, à sua maneira, ponderava o que realmente queria para o futuro da família. Mateu começou a entender que não poderia simplesmente voltar e esperar que tudo fosse como antes. Havia feridas abertas que precisavam de cuidado e respeito. Chloe enfrentava um turbilhão interno. O desejo de perdoar se misturava com o medo de se magoar novamente. Ela sabia que a decisão que tomasse impactaria não apenas a si mesma, mas principalmente a Saman. Elizabeth, por sua vez, sentia o peso de anos de decisões e omissões. Pensava em como poderia ajudar sem se impor, em como ser suporte sem invadir. Numa conversa franca, as três decidiram estabelecer novos acordos, baseados na honestidade e no compromisso mútuo. Mateu prometeu buscar ajuda para lidar com suas inseguranças e aprender a ser presente. Chloe aceitou dar uma nova chance, mas deixou claro que sua prioridade era proteger o filho. Elizabeth ofereceu sua experiência e apoio, assumindo um papel mais ativo na dinâmica familiar. Essas escolhas não foram fáceis. Foram renúncias diárias, sacrifícios que exigiam coragem e humildade. Mas foram também os primeiros passos para uma verdadeira reconstrução. Com o passar das semanas, a casa que antes parecia tomada por sombras começou a se encher de pequenos gestos de afeto e compreensão. As manhãs começaram com risos e planos para o dia, e as noites com conversas longas sobre sonhos e desafios. Mateu participou de sessões de terapia, abrindo-se para enfrentar seus medos e aprender a lidar com suas emoções de forma saudável. Chloe viu nele um esforço genuíno, e isso reacendeu uma centelha de esperança no coração que há muito estava apagado. Elizabeth tornou-se um elo importante, organizando momentos para que a família pudesse se reunir e fortalecer os laços, sempre respeitando os limites e espaços de cada um. Saman florescia com o retorno do pai, sentindo-se amado e protegido, e isso trouxe uma alegria contagiante para todos. Embora as cicatrizes do passado ainda estivessem presentes, a convivência se transformava num terreno fértil para o perdão, o aprendizado